Quais as propostas sociais que surgiram, aquilo que eu falei, quando começou a acontecer a Revolução Industrial na Inglaterra, por volta de 1800, aí surgiu, por exemplo, o marxismo, né, de Karl Marx, um filósofo alemão. O que ele propunha? Ele propunha ficar tudo na mão do Estado. O Estado passa a ser dono de tudo. Não tem propriedade privada, confisca os bens de produção, toma as empresas de todo mundo, toma as fazendas de todo mundo, fica tudo na mão do Estado. É estatizante. Elimina Deus. Por quê? Porque Deus é o ópio da sociedade. É a droga que faz com que o povo fique bonitinho rezando e não lute pelos seus direitos sociais. Então, né, para o comunismo, o marxismo, a religião é o ópio do povo, é a droga. Então tem que eliminar Deus. Por isso que onde entrou o comunismo, na Rússia, na China, no Laos, Camboja, Vietnã, Cuba, fecharam todas as igrejas, expulsaram os padres, mataram muitos cristãos, porque a religião é proibida, porque é a desgraça do povo. Bom, sem liberdade, toma a liberdade do povo, mete uma censura terrível, fecha os jornais, fica tudo na mão do Estado. Né? É como Cuba, por exemplo, 50 anos que o povo não elege seus governantes, o jornal é o jornal do governo, a rádio é a rádio do governo, é o que acontece hoje na Venezuela, acontece hoje em Cuba. Né? Uma economia planificada. Planificada quer dizer o quê? É o Estado que dirige tudo. A pessoa não tem direito de abrir a sua loja, a sua fábrica, não. É o Estado que vai dizer o que você pode fazer. Ou seja, é uma vida sem liberdade. É a proposta do comunismo. Por isso que os papas emprega a violência. É por isso que os papas, desde Leão XIII, Bento XIV, Pio XI, Pio XII, João Paulo II, condenaram o marxismo radicalmente. O marxismo, o comunismo e o socialismo. Né? Porque é um sistema terrível. Né? Eu até coloco aqui uma referência de 100 milhões de mortos. Essa referência aqui, feita pelo comunismo, desde que a Revolução Comunista foi implantada na Rússia em 1917, no bolchevismo, um autor francês, um escritor francês, Stéphane Courtois, e mais 5 ex-socialistas que abandonaram o comunismo porque ficaram horrorizados de ver com que o comunismo... Eles escreveram um livro dessa grossura, chamado O Livro Negro do Comunismo. Eu tenho esse livro, eu li esse livro. Eles falam que o comunismo matou 100 milhões de mortos na década, no século XX. Onde? Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Em Cuba, São Fidel Castro matou mais de 50 mil pessoas no paredão. Por quê? Porque queria enquadrar todo mundo. O seu Che Guevara, né, que os jovens aí decantam, Che Guevara, botam uma foto do Che Guevara no peito, o maior assassino que houve na América Latina. Ele, pessoalmente, matou mais de 50 pessoas a tiro, sem julgamento, porque eram pessoas que não queriam se adaptar ao comunismo em Cuba. Então foi um horror. Então foi uma proposta que a igreja rejeitou radicalmente, o comunismo, com o seu Karl Marx, né, que queria resolver o problema social com a luta de classe, como assim, um motor da história. O que é a luta de classe? Joga pobre contra rico, joga patrão contra empregado, né, promove invasão de terra, promove invasão de propriedades alheias, anarquia. Né? E mete uma ditadura do proletariado, ou seja, o poder tem que ficar na mão do operário. Só que depois, né, cria-se uma nomenclatura. O que é uma nomenclatura? É uma elite que desfruta de tudo, né, e o operário mesmo não vê, né, os frutos dessa situação. Bom, o regime, então, uma proposta social totalmente condenada pela igreja, né, mas que, infelizmente, ainda hoje está na cabeça de muita gente. O padre Paulo vive fazendo pregações sobre o marxismo cultural. O que ele explica do marxismo cultural? Agora, ao invés de haver o marxismo pela violência, pelas armas, que eles viram que não funcionou. Por quê? Porque depois de 70 anos de comunismo na Rússia, a Rússia faliu, desabou, Cuba está aí, nessa miséria que nós vemos, Venezuela está lá naquela desgraça que nós vemos, não é? Resultado, faliu.
Então, o que os mentores do marxismo fizeram? Né? Especialmente Antonio Gramsci, um italiano, né? Ele criou o tal marxismo cultural. Seguinte, então não vamos mais implantar uma revolução social pelas armas, não, vamos colocar uma revolução social pela cultura. Vamos fazer com que a universidade se torne marxista. É por isso que hoje nós temos muitas universidades que estão cheias de professores marxistas, que ainda adotam essa filosofia. É lamentável. Deixa eu ver lá do seu Antonio Gramsci, né? Um italiano, que gestou mais ou menos esse marxismo cultural. Viu que pelas armas não deu certo, vamos tentar ganhar pela cultura. Está aí. Por isso que não gosta de Deus. Por isso que implanta uma série de desordens na sociedade. Bom, mas vamos em frente.